Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua família. Obrigado por estar aqui nesse canal. Peço a você que não é inscrito, já se inscreva. A você que já é inscrito, compartilhe com os amigos, dê um joinha, faça o seu comentário, por favor, participe do canal. E hoje, nesse vídeo, nessa mensagem, nós iremos eu vou falar a respeito de política. E é muito importante que você entenda como funciona a política na trajetória da humanidade. E hoje, nos dias atuais, não é diferente. Vou contar para você a minha trajetória na política. Sim, vou contar para você. Eu peço que vocês assistam o vídeo até o final, para que você possa julgar aquilo que eu falei, aquilo que eu expressei, mediante a Escritura e mediante a minha história. Mas vamos para o versículo bíblico antes. Vamos para o versículo bíblico. Está escrito lá em 1 Samuel capítulo 8. Você precisa entender, nós precisamos entender, compreender qual que é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós. Então, nós temos várias histórias, nós temos várias histórias que pode trazer para nós um sentimento de verdade e de justiça. Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 8. Vamos para 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, e em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti. Antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Observa isso na política. Observa isso na política. O povo pediu um rei, um governante, e obrigou, implorou, perseguiu Samuel para que Samuel ungisse o rei. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, e em tudo quanto te disser, pois não te rejeitaste a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. E o que aconteceu sobre isso? Aconteceu que quando ungiu um homem para ser o seu líder, aconteceu isso. 1 Samuel 28, versículo 7. Cadê o 7 aqui? Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Edor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas e foi com os dois homens. E de noite chegaram a mulher e disse: peço-te que adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Veja que o primeiro político de Israel, ao pegar o cargo que foi concedido a ele já, no decorrer do tempo, já foi fazer uma abominação. Ele foi consultar o espírito de Satanás. Veja a situação do que a política faz. Mas vamos para outro versículo, em Mateus capítulo 2. Vamos para Mateus? Mateus capítulo 2, versículo 13. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em um sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino, a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar.
porque Herodes há de procurar o menino para matar. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, e de noite foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do Senhor profeta: do Egito chamei meu filho. Então, olha o que a política causou. Primeiro, o primeiro rei, o primeiro presidente, o primeiro líder político consultou Satanás, consultou a bruxa para saber do futuro. Na sequência foram surgindo outros. O outro mandou matar as crianças. Aí veio em Israel teve 19 reis, de Saul até Oséias, 19 reis, separando o Judá. Teve mais rei, mas só Israel teve 19, e Judá teve mais alguns. Então, em Israel, com a sede em Samaria, teve 19 reis. E todos os reinos, 19 deles, foram abomináveis aos olhos do Senhor. Todos os reis de Israel pecaram. Os políticos corromperam-se. Agora, vamos lá. Se Saul, político Saul, consultou Satanás para o seu reinado, se os 19 reinos de Israel fizeram mal perante o Senhor, se Herodes matou as crianças para não perder o seu trono de político, o que nós, seres humanos, temos que nos comportar? O que nós, seres humanos? Nós, seres humanos, temos que fazer o que Paulo fez, o que Paulo mandou. Paulo diz: julgai. Julgai os homens para ver se eles procedem de Deus. Julgai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Agora, vou te contar da minha trajetória. Eu fiquei anos na esquerda. Eu fui um esquerdista radical. E eu fiquei anos na direita. Eu vou te contar a minha trajetória um pouco da esquerda. Quando eu estava na esquerda, eu fiz muito carro de som, num trio elétrico, com microfone, falando do político. Eu fui para as feiras, eu fui para as casas, eu pintei muro, eu rasguei bandeira, eu balancei bandeira, eu fiz boca de urna, eu fiz propaganda de santinho, eu me corrompi com gráfica clandestina, eu comprei voto com dinheiro para eleger político, eu fiz tudo isso. Mas uma das coisas que me deixou revoltado foi que quando eu estava na esquerda, eu visitei alguns assentamentos. E uma vez eu estava visitando um assentamento no estado da Bahia. Fui em vários assentamentos no estado da Bahia. E teve um deles que a esquerda invadiu uma fazenda, várias fazendas unidas invadiram, e eu estava lá. E aí colocaram dezenas de famílias com crianças, mulheres grávidas, e lançaram essas pessoas no meio do nada, sem água, sem luz, e jogaram lá. Ao jogar, fizeram um cadastro. Ao cadastrar, veio o recurso federal. Ao chegar o recurso, os líderes da invasão corromperam o seu recurso. Eu estava lá. E aí, simplesmente abandonaram aquelas mães grávidas, com criança e com bebê na barriga. E eu tive que ver aquilo, ao ponto de eu me compadecer e reunir-se com alguns amigos, nós pegarmos armas e ir para o mato para caçar. Teve um dia que nós ficamos o dia todo e nós não conseguimos matar, não conseguimos encontrar animais grandes para abater, para dar comida para aquelas mães. E o que nós fizemos? Nós encontramos macaquinho, aqueles macaquinhos que as pessoas chamam de nico, aqueles largatos que as pessoas chamam de teiu. Nós matamos esses animais, matamos os macaquinhos
e matamos também os teiu. E foi a única coisa que tinha para aquelas mulheres comer. E eu lembro como hoje a mulher grávida, roendo as perninhas dos macaquinhos. Eu lembro que aquilo foi de machucar o coração. Mas por quê? Porque a esquerda faz isso. A esquerda usa o povo de manobra para poder ganhar dinheiro. Eu fiquei na esquerda. Teve um dia que eu fui convocado para ir para a estação de trem, lá no estado de São Paulo. E me colocaram na porta da estação com microfone e caixa de som. E me trouxeram um documento. E no papel estava escrito: fala que a direita, que o político, que o prefeito da direita, ele vendeu o cemitério e desviou dinheiro. Aí eu comecei a falar. E eu fiquei falando, e depois eu descobri a verdade, que era tudo mentira. Então eu fui usado como massa de manobra para enganar. Eu fui usado pela esquerda como massa de manobra para enganar. E quantas as vezes eu vi, irmãos, eu trabalhei na política da esquerda em Salvador, em Carapicuíba, em Osasco, em Itapevi, em vários lugares pelo Brasil eu fiz campanha para esta praga. Eu fui instrumento de manobra para enganar, para destruir. Isso é a esquerda. Eu fiquei anos. Teve um dia que eu tive que me colocar: olha, você vai nas casas das pessoas, dos afiliados, porque vai ter uma votação no diretório do partido e você vai levar as pessoas para votar. E no meio do caminho, nós da esquerda tinha que convencer, lubriar, pagar para os próprios afiliados votar lá no diretório para eleger aquele político que nós queríamos que ganhasse para ser o presidente regional do partido, para ser presidente municipal do partido. Ou seja, nos próprios partidos da esquerda já tinha roubo, já tinha engano. Para você ver como funciona a política na esquerda. Eu vi tudo isso. E na época da política, mesmo, na hora da votação, aqueles dias que é dado para o partido fazer a campanha, ali sim é horror. Ali sim é horror. Porque saímos sujando a rua, pichando muro, rasgando bandeira de outro político, odiando, destruindo outro ser humano por causa da política. Isso a esquerda faz. Eu fiquei anos na esquerda. Teve um dia que eu saí de uma cidade para socorrer uma mãe que estava no assentamento. E eu tinha um carro, e aí o marido, a mãe da mulher, a sogra, o genro, né? Por favor, pega minha filha, ela vai ganhar o bebê no meio do mato, no meio do nada. Leva minha filha no hospital. E depois, irmão, sabe, eu vendo tudo aquilo. E aí eu era do partido, eu era do sistema, e eu sabia que todo o recurso que chegou para ajudar aquela família, aquele assentamento, foi desviado pelo próprio partido, os próprios líderes do movimento. Então isso que me trouxe mais angústia e tristeza em saber que o povo é escravo, é argumento de manobra para eles ganhar dinheiro. E eu fiquei anos na esquerda vendo isso. Então, se você gosta da esquerda, do partido político da esquerda, saiba que você é massa de manobra para eles ganhar dinheiro. Eles te usam, eles me usaram para ganhar dinheiro.
Aí, beleza. Saí da esquerda, não quis mais saber. Estou lá na direita. Na direita, no centro, né? Eu fui ajudar alguns políticos de centro. Porque como eu já mexia com política, aí eles, alguns políticos do centro, me chamou para ajudá-los. E eu na direita, eu também fui ajudar. Eu entrei na igreja, estava na igreja, e aí colocaram eu para trabalhar na política. E a igreja que eu estava, aquela igreja lá do Templo de Salomão, eles me deram um prazo. Olha, você tem até tal dia para você me trazer essa quantidade de afiliados. Então eles usaram também, a direita também me usou para poder fazer um partido político. E nós, na época, conseguimos abrir um partido político na base da arrogância. Não, Jesus Cristo precisa de um partido político para poder nós colocar nossas pautas. Vai que eles querem fechar a igreja. Olha os argumentos que eles usaram. Vai que ele quer fechar a igreja. Então, precisamos de um partido político que defenda a igreja. E eu entrei nessa lolota. E aí, eu fui para várias cidades pegar afiliados para montar um partido político. E nós conseguimos montar um partido político. Conseguimos montar um partido político. Quando nós, da direita já, conseguimos montar o partido político, o que aconteceu? Abandonaram o foco, que era defender a igreja. Então, esse partido hoje, que é da direita, só quer saber dele. Então, eu fiquei anos na esquerda e vi atrocidade, perversidade que eles fazem com o povo. Aí eu fui para a direita e também eu vi que o povo da direita é massa de manobra para que eles também ganhem o seu dinheiro. Então, eu tenho pavor, a Bíblia diz, irei, mas não pequei. Eu vejo assim, todos aqueles que estão na esquerda estão com o pé no inferno. Todos aqueles que estão na direita, se não julgar, se não observar quem é o político, as suas teses, está correndo também um grande risco. Porque se você não olhar qual é a tese do político, é perigoso você estar ajudando ele a ganhar, a se corromper, a ser rico nas suas custas. Por exemplo, eu gosto do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque a pauta dele é família, Deus e pátria. Se caso ele mudar essa ideia, estou fora também. Então, hoje eu me considero da direita, porque a direita tem essa pauta. Deus, pátria e família. Se a direita mudar essa tese, mudar esse argumento, mudar esse propósito, tirar Deus, pátria e família, eu também estou fora. Então eu sou um religioso, eu sou um homem do Evangelho, e por ser um homem do Evangelho, eu apoio a direita por causa dessa pauta. Deus, pátria e família. Tirando isso, tenho pavor de política. Tirando isso, eu tento o máximo possível me afastar de política. Porque a política, desde a época de Saul, que foi ungido a ser político, e na hora da dificuldade, na hora da dor, foi consultar o mal. Então, eu tenho, a minha mão esquerda sem olhar para a direita, minha mão esquerda sem olhar para a direita, e nem a direita olhar para a esquerda. Eu fico apenas apoiando a direita por causa da pauta Deus, pátria e família. Tirando isso, esquece política.
Então, você tem que entender que quem governa a sua vida é Deus. Deus que governa a sua vida. Porque se você for para a esquerda, você vai ver o que eu vi. E sair vivo ainda, graças a Deus. E se você for para a direita, se você não julgar os políticos, você pode estar apoiando um político disfarçado de direita. Então, por isso que é bom julgar a tese, o argumento dele, as propostas e qual é a visão dele. A visão do político tem que ser Deus, pátria e família. Então, eu fiquei muitos anos na esquerda, fiz atrocidade, perversidade pela esquerda. E na direita também fui enganado. Mas, hoje Deus me deu esse entendimento de saber julgar os homens, julgar as suas atitudes e suas consequências mediante seus atos. E te conselho mesmo. Quer um conselho? Deus tem que ser o alvo da sua vida. Deus tem que ser o alvo da sua vida. Deus falou no seu coração, está falado. Agora, eu não creio que Deus vai falar no seu coração para você apoiar a esquerda. Mentira, engano, roubo, adultério, tudo de ruim tem lá. Eu não creio que Deus está mandando você apoiar uns caras desses. Os caras têm um prazer de mentir, os caras não sabem viver sem mentir. E Deus não gosta de mentira. Quem é o pai da mentira é o diabo. É ele que é o pai da mentira. Então, se você é um religioso e está apoiando a esquerda, tem algo errado aí. Tem algo errado aí. E se você é da direita e está apoiando o político sem julgar ele, sem ver as suas teses, seus argumentos, suas atitudes, suas obras, você está correndo um grande risco também. Então, analise, julgue, mas perante Deus. Deus tem que ser o seu alvo. Deus tem que ser o seu alvo. Você entendeu? Não faça como eu. Vivi, infelizmente passei por isso. Sofri na esquerda e sofri na direita. Muito obrigado pelo carinho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixe Deus cuidar de você. Um beijo, um abraço do seu missionário Mandrei Top. Obrigado.